Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Você tem sido abençoado aqui esses dias. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Deus tem algo a mais, Ele sempre nos surpreende. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus. Nós louvamos o Teu nome pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos sendo ministrados durante todos esses dias. Que o Senhor mais uma vez, Pai, possa falar conosco. Ô Espírito Santo, nós estamos disponíveis para ser ministrados por Ti, para sermos trabalhados por Ti, para que possamos ainda mais engrandecer, exaltar e glorificar o Teu nome através das nossas vidas e ministérios. Faça tudo conforme a Tua vontade aqui nesse lugar. Essa casa é Tua, esse lugar é Teu, nós somos Teus. Nós te agradecemos por todas as coisas, crendo que o melhor está por vir, no nome de Jesus. Se você crê, dá um aplauso ao Senhor Jesus e vamos adorá-lo. Aplauda mais forte! Aleluia! Há uma doce presença de Deus aqui nesse lugar. E vamos chamar essa presença. Vamos entronizar essa presença juntos. Aleluia. Doce presença, presença santa, vem sobre nós.
receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. É isso que nós vamos dizer. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Só a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber, diz a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Você tem a oportunidade de adorá-lo, Pai. Agir, ó Rei Jesus. Agir, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Você pode dizer consagramos, vamos. A ti. Aleluia. Aleluia. Paz de Cristo para todos. Se assentem, por favor. Glória a Deus. Eu não sei se tem algum irmão aqui, esses obreiros estão. Se você precisa de um envelope para colocar a oferta de ontem, dá um sinalzinho com a mão que vai chegar aí, obreiro aí perto de você. Se tem alguém que quer efetuar. Tem irmãos aí, vamos lá? Você que quer, tem gente lá na galeria, certo? Você que quer efetuar a sua oferta,
tem também perguntar, porque pode ser que tenha irmãos que queiram passar o cartão, levanta também sua mão, porque eu não sei que quer ofertar com cartão, ok? Obrigado aí pela generosidade, pela liberalidade de vocês, que o Senhor vos recompense poderosíssimamente, amém? Eu vou esperar aqui terminar, vê se chegando gente aí em cima, os obreiros. Faz assim com o envelope, eu estou vendo gente lá em cima, gente aqui embaixo. O obreiro que estiver com o envelope, chega perto desse pessoal para eles poderem sinalizar, para você sinalizar aí, por favor. Mas lá em cima, isso. Você já sabe, aí fora nós ainda temos alguns kits de... Alguns já acabaram, que nós fizemos aqui de promoção, da Black Friday aqui da Central, na Islavec. Mas deixa eu reforçar que a obra aqui do pastor. Não cai não. O preço está caindo. É. É que o preço está caindo e ele também. Alegrar os irmãos. Olha, eu já falei para vocês que os pentecostais têm a teologia, tem a experiência, mas a teologia são cru. Então, o pastor Walter Brunelli, que é um cara muito preparado, mestre na palavra, ele preparou a teologia para os pentecostais. Os 12 temas da teologia sistemática, incluindo a teologia do Espírito Santo, certo? Então, ainda tem poucas unidades aí, poucas, tá? São 4 volumes, tem 50% de desconto, tá? Se você quiser. Tem pouquinhas, estou recebendo aqui a informação, acho que tem 20 para acabar, certo? Essa aqui também, que é a história da igreja. Não tem nada em português igual isso aqui, tá? Não tem nada. De Cristo até a reforma e da reforma até hoje. Também tem mais 10, tá? A enciclopédia da vida de Jesus, que são 4 volumes. É 50% aquilo ali também, né? Essa aqui também. Esse cara levou 20 anos para fazer essa obra, tá? Também tem 10, tem 50% de desconto. Essa aqui também é uma obra fenomenal, tá? O Guia de Willington para a Bíblia, um ensino bíblico completo. Também tem 50% de desconto. Tem mais 20 lá. Aí acaba a sopa, que é só aqui, para abençoar a vida de vocês. Tá certo? Terminou? Aí alguém que está precisando de passar um cartão na oferta ou envelope? Tem alguém? Depois eu vou informando que vai chegando gente por causa de trabalho, né? Pode passar no stand da associação. Você, né? Se você preencheu ou está com o envelope na mão, levanta aí para o pessoal recolher. Você está com o envelope? Ó, podem recolher. Tá? Podem recolher aí, por favor? Vamos lá? É muita coisa para pouco tempo. Você está sendo abençoado aqui? Sim. Sim ou não? Sim. Tem mais ainda. Tem mais. Deixa eu dar uma notícia para vocês, depois eu repito. Se Jesus não voltar até lá, de 29 de julho a 1º de agosto, o 23º Congresso Fogo para o Brasil será onde era conhecido como Chevrolet Hall, agora é Classic Hall, em Recife. Vamos fazer lá. Vamos fazer lá o fogo. Já está confirmado o pastor Jackson, que está aqui, está confirmado. Jackson, Josué Brandão,
Eu não sei, cadê Silas? Já confirmou? A Camila e o Eduardo Gonçalves. Ainda tem 2 vagas ainda. Tá bom? Já tem alguém com envelope na mão? Acabou? Depois vou voltar a falar. Já foi? Já foi? Tem alguém? Levanta aí para ser recolhido. Se tem alguém com envelope aí na mão, levanta aí para o obreiro ver. Senão, um auditório grande desse é fogo. Foi? Ok. Deixa eu apresentar para vocês minha mãe. Ficar de pé aí a doutora Albertina Malafaia. Olha ela aí, ó. Cadê a câmera na santa? Aqui, mãe, vira aqui de frente. Olha para aqui, ó. Ali, ó. Olha para essa câmera. Tá ela aí, ó. Quase. Tá errado. Não vou falar a sua idade, não. 80, vou falar em língua estranha. Oiterrabachandarabaçaia. Quase 90, manto sei. Ninguém diz, rapaz. Olha ela lá. Firme e forte. Bem, deixa eu chamar a Exla. Exla, não é? É a Exla? É. A Exla que vai louvar ao Senhor com hino. E já apresenta aqui o preletor que vai estar aqui ministrando para nós. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. É um prazer para mim estar aqui. Obrigada, pastor Silas, por mais essa oportunidade. Deus abençoe a sua vida, da pastora Elisete e essa igreja tão linda que eu amo. 2 anos se passaram e eu tive que acordar declarando que o milagre era eu para conseguir vir cantar. Mas hoje o que me move daqui para frente é a certeza de que o meu Deus é fiel. Repita comigo assim: Deus é fiel em toda e qualquer área da sua vida. Lembre disso. Segure essa palavra. Tome posse dessa verdade todos os dias. Se nós somos um milagre, é porque existe um Deus fiel. Confio em ti quando vem o temporal. Confio em ti quando vem o dia mau. Deus, eu confio em ti quando sopra o vento e quando não entendo nada do que está acontecendo. Eu só sei que quando eu estou fraco, tua força se aperfeiçoa em mim. Eu só sei que quando eu fracasso, tu és fiel. Mesmo assim, quem concorda com essa palavra? Fiel, tu és fiel. E eu me prostro aos teus pés, porque tu és fiel. Tu és fiel. E eu me prostro aos teus pés, porque tu és fiel.
eu me prostro aos teus pés, porque tu és fiel, tu és fiel, e eu me prostro aos teus pés, porque tu és, só a igreja comigo, cante, fiel, tu és fiel, e eu o quê? E eu me prostro aos teus pés, porque tu és fiel, tu és fiel, e eu me prostro aos teus pés, porque tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel. Glória a Deus. Põe aí, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Bem, eu digo sempre, nós estamos aqui, a gente tem a ideia de uma escola, porque é para ensinar. Não é? Então, nós temos aqui o preletor que ministra no estilo mais pentecostal, e tem aquele que vai ministrar pedagogicamente, né, no seu estilo. Por isso que nós trouxemos aqui pessoas de estilos diferentes, mas com o objetivo do conhecimento. Eu sempre digo, Satanás opera na ignorância. A ignorância é que dá poder ao diabo. Por isso que a Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou. Não é porque faltou poder, não, faltou conhecimento. Então, quando somos ignorantes, nós damos poder ao diabo. E quando temos o conhecimento, nós botamos o diabo para correr. Certo? A importância do conhecimento. Então, nessa tarde, nós temos aqui alegria, porque eu sei que ele tem uma agenda de alguns anos para frente, para alguém poder tê-lo em alguma palestra, já que ele fala no mundo inteiro. É o psiquiatra mais lido no mundo. Vamos botar aqui na tela, vamos lá. É uma honra receber aqui a nosso irmão em Cristo. Vou deixar para você apresentar a sua esposa, ok? Muito obrigado por você ter nos atendido, de estar aqui. Quando eu convidei, eu disse para ele, doutor, eu não tenho grana para te pagar, não. Aí ele falou, não fala isso não, porque é uma ofensa. Eu não vou aí por causa disso, nem por causa de oferta, nem de nada, mas para contribuir com o povo. Então, muito obrigado por você ter nos atendido. Que honra, Silas. Muito obrigado. Muitos curvam-se diante de reis devido ao seu poder, outros dobram-se diante de celebridades devido à sua fama, mas eu, com muita humildade, quero me curvar diante de todos vocês que estão aqui para serem líderes melhores, seres humanos melhores, pessoas que fazem a diferença no teatro social. Muito obrigado por estarem aqui. Quando o Silas me convidou para estar aqui, e eu raramente dou conferências e treinamentos para líderes espirituais, e ele abordou, falou, Curi, nós precisamos falar sobre emoção neste encontro. Então eu falei, Silas, eu vou quebrar o protocolo da minha agenda para estar com os líderes de todo o Brasil para falar sobre gestão de emoção, que é o treinamento dos treinamentos, porque envolve fenômenos que estão ligados à última fronteira da ciência,
o processo de construção de pensamentos e o processo de formação do eu como gestor da mente humana. Previamente, queridos amigos, vocês têm de saber que a humanidade tomou o caminho errado. Nós esperávamos no século XXI ter a geração mais feliz de todos os tempos, até porque a indústria do lazer, na atualidade, é a mais poderosa que uma geração já vivenciou. Muito mais poderosa do que o Coliseu Romano, embora houvesse atrocidades no auge de Roma, mais poderosa do que os teatros gregos e as Olimpíadas. Hoje, qualquer criança, adolescente ou adulto tem acesso à música, ao esporte, à TV, às vezes ao cinema e à literatura. Mas, infelizmente, não estamos diante da geração mais alegre, mas diante da geração mais triste e com mais transtornos emocionais que já pisou nessa terra. De acordo com pesquisas, 1 em cada 2 pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Estou falando em mais de 3 bilhões de seres humanos. Por favor, olhe para quem está do seu lado. Se não for você, vai ser ele ou ela. E se você apontou o dedo, a tua situação é pior. Nós estamos também na era do envelhecimento precoce da emoção. Eu tenho denunciado isso em mais de 70 países em que sou publicado. Mexemos na caixa preta do funcionamento da mente, sem entender que a emoção pode envelhecer muito mais rapidamente que o corpo. E quais são os sintomas do envelhecimento precoce da emoção? Número 1, alguém que reclama demais. Que idade você tem? 42 anos. Você reclama demais? Não. Você sofre por antecipação? 10 anos a mais. Quem é que tem dificuldade de conviver com pessoas lentas aqui? Levante as mãos. 15 anos a mais. Quem, de vez em quando, rumina perdas, mágoas ou frustrações? Levante as mãos. 10 anos a mais. Parece incrível, mas o Homo sapiens moderno está envelhecendo rapidamente no único lugar que nós deveríamos ser jovens. Ser líder saudável é ser um eterno jovem, ter garra, ânimo para se reinventar e escrever os capítulos mais nobres da sua história nos momentos mais difíceis de suas vidas. Quem acorda cansado aqui? Levante as mãos. 10 anos a mais. Dores de cabeça e dores musculares. Levante as mãos. Uma plateia com sintomas psicossomáticos. 15 anos a mais. Bom, eu estou aqui num asilo emocional. O que é pior é que a criança de 10 anos de idade ou adolescente com 15 anos com uma idade emocional de 70 ou 80 anos. Eles asfixiaram seu ânimo, sua capacidade de trabalhar perdas e frustrações, sua capacidade de sonhar e de fazer da vida um espetáculo único e imperdível. O ser humano moderno está fazendo da sua história um espetáculo de estresse. E vocês têm de saber que os líderes espirituais têm mais risco do que a média para desenvolver transtornos psiquiátricos. De acordo com o Instituto Schaeffer, 70% dos líderes lutam quase que diariamente contra a depressão. 71% têm o cérebro esgotado. 80% têm dificuldade de relaxar, aplaudir a vida, porque a liderança desenvolveu uma dificuldade de contemplar o belo, de abraçar, de apostar na vida, prejudicando inclusive sua qualidade de vida e as suas relações familiares. Muitos líderes falam das suas vitórias, das suas conquistas, dos seus êxitos, mas quando você vai conversar com eles a sós sobre o que ocorre nos bastidores da sua mente, você vai ver dores nunca antes verbalizadas, perdas,
angústias, crises que não conseguem atingir o palco das palavras, ficam nos bastidores de nossas mentes. 70% também dos líderes apontam que, infelizmente, quase não têm amigos. Muitos não têm nenhum amigo. Como vocês podem ser líderes se não têm coragem de falar das lágrimas que vocês choraram, das perdas que sofreram, dos dias mais tristes da sua história? Não é possível. Cuidado. Vocês estão cuidando de pessoas, mas se não tiver um caso de amor com a sua saúde emocional, são carrascos de si mesmos. E eu não estou aqui para falar de coach. Hoje coach virou uma parafernália. As pessoas falam, motivam, animam, mas no calor da segunda-feira os problemas retornam. E eu não estou dando aqui uma conferência para vocês também. Estou dando um treinamento. Vai ser rápido, muito rápido, de 1h15, mas é um treinamento básico de gestão da emoção. A não ser que vocês queiram ser meus espectadores e não meus alunos. O que querem ser? Alunos ou espectadores? Então eu sou um professor rigoroso. Eu vou provocar vocês e ao mesmo tempo gostaria que vocês usassem a maneira como eu falo como uma pedagogia para ajudar e formar novos líderes. Um líder, como Silas disse, ensina. E alguém que ensina é alguém que indaga, pergunta, questiona, enquanto profere as suas palavras. E um personagem famosíssimo, o mais famoso da história, a criança mais aplaudida de todos os tempos, comemorado nos natais, o homem que mudou o traçado da humanidade, ele é o menos conhecido no teatro da sua mente. Como psiquiatra e pesquisador, inclusive de uma das áreas que brilhantes pensadores como Freud, Piaget, Vygotsky, Hegel, Sartre não tiveram oportunidade de estudar, que é o processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu, que representa o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, a autodeterminação, os papéis conscientes e inconscientes da memória, em destaque os tipos de pensamentos e os fenômenos que atuam em milésimos de segundos para construir o mundo das ideias. Como alguém que entrou nessa seara e escreveu mais de 3.000 páginas num país que não valoriza os seus cientistas, ainda mais ciência básica, antes de publicar meu primeiro livro, e que estuda não apenas esses fenômenos, mas também o processo de formação de pensadores, como Einstein libertou seu imaginário para construir sua teoria da relatividade e outros fenômenos, como Freud rompeu o cárcere da rotina como neurologista e também desenvolveu o mundo das ideias. Eu fui até esse personagem chamado Jesus e estudei suas biografias sobre vários ângulos para saber se ele era um ser humano de notável intelectualidade ou alguém de seu menor valor, produzida por um grupo de galileus que queriam se libertar do jugo de Tibério César. Como um cético e um crítico, me arrisquei a entrar nessa seara. Talvez fui o primeiro a entrar nessa seara, sob os ângulos da psiquiatria, psicologia e sociologia. Se estivesse na época da Inquisição, talvez seria um dos primeiros a ser atirado na fogueira. Mas eu fiquei impressionado, porque a maneira como este homem falava e ensinava não era baseado na verdade absoluta. Sim, ele falava de verdades plenas, mas ele questionava constantemente os seus alunos. Ele ensinava perguntando: o que diz o povo que eu sou? O povo sabia quem ele era. Ele sabia do que se falava. Para Judas Iscariotes: amigo, para que vieste? Ele sabia que ele estava lá para traí-lo. Mas por que ele perguntava? Porque um grande líder, ele não dá respostas prontas. Ele estimula o ser humano a fazer a mais importante viagem, uma viagem para dentro de si mesmo. Se você apenas der respostas prontas, você vai gerar uma plateia de espectadores passivos, que não vai ter autonomia, que não vai se reinventar nas dificuldades. Agora veja bem,
o mestre dos mestres, ele escolheu uma estirpe de jovens que provavelmente você não queria tê-los no seu time. Se você fosse um professor, não queria tê-los na sua sala de aula. E se você quisesse que os seus sonhos, os seus projetos pudessem ter volume, densidade e continuidade, talvez você não chamaria personagens com aquele perfil psicológico. Imagine Pedro. Pedro era hiperativo, tenso, ansioso, irritadiço. João, que todos dizem que era o melhor dos discípulos, ele era bipolar. No momento era tranquilo, sereno e generoso. No outro, teve a coragem de propor para o seu mestre que aqueles que não andavam com ele morressem, chamuscado. Tomé era paranoico, desconfiava da própria sombra, uma pessoa que não confiava em ninguém, e nem nele mesmo. Tinha ideias de perseguição. Judas Iscariotes não era transparente, embora fosse o mais culto, o mais dosado, o mais sereno, tinha o mais grave defeito da personalidade, embora com características nobres. Uma pessoa que não é transparente, que não mapeia os seus fantasmas mentais, vai levar para o seu túmulo os seus conflitos. Se você não tiver coragem de mapear suas angústias, os seus conflitos, os seus medos, se você não conseguir mapear os pensamentos perturbadores que te asfixiam, muito provavelmente você vai arrastar os cárceres mentais e será aprisionado a vida toda. Mateus, talvez estivesse nos dias de hoje, fosse pego pela Lava Jato. Quando ele foi chamado, houve dissensão entre os fariseus. Você teria coragem de convidar um time desses para segui-lo? Mas, por incrível que pareça, sobre os ângulos da psiquiatria, psicologia e psicopedagogia, foi essa estirpe de jovem que ele chamou para segui-lo. Ele convidou, ele nunca impôs as suas ideias. Um líder expõe o que pensa, não impõe o que pensa. Se vocês imporem muito o que pensa para os seus filhos, muitos provavelmente eles vão viver na sua sombra. E um grande líder é capaz de transferir aquilo que o dinheiro não pode comprar, o capital das suas experiências. Veja bem, no último jantar, era para ele não ter apetite, porque quando uma pessoa está em situação de estresse agudo, é impossível ele raciocinar e comer, mas ele comeu, porque ele sabia gerir a sua emoção, ele se doava diminuindo a expectativa do retorno, e ele sabia que se ele comprasse aquilo que não lhe pertencia, ou seja, se ele comprasse as atitudes tolas, débeis, agressivas, conflitantes dos seus discípulos, ele não sobreviveria. Portanto, como líder, ele se doava, mas sabia filtrar estímulos estressantes. E se você não aprender a filtrar estímulos estressantes, isso é mais sério do que você não filtrar a água que você bebe. Nós aumentamos em 30 anos a vida média nos últimos 70 anos. Na década de 50 do século passado, os homens viviam em torno de 40 a 45 anos. As mulheres sempre viveram mais que os homens, viviam em torno de 50 anos. As vacinas, as medidas sanitárias, o combate a bactérias e vírus, elevou a vida média. Filtrar, ou seja, você deixar de se contaminar é muito importante. Agora, é muito interessante que nós não filtremos os estímulos estressantes. Nós compramos aquilo que não nos pertence, porque o nosso eu é imaturo, o nosso eu não consegue exercer plenamente a sua livre decisão, a sua capacidade de escolha. Se alguém te ofendeu, você paga caro, estraga o dia. Se alguém te criticou, estraga a semana. Se alguém te traiu, estraga uma vida.
o nosso eu, ele tem graves problemas na sua formação, na sua capacidade de estruturar a sua gestão sobre o mais complexo dos mundos, a mente humana. A única empresa que não pode falir, ela não tem um grande executivo, indicando que a educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. A educação ensina matemática, física, química, biologia, depois nas universidades as competências técnicas, mas não ensina o ser humano, por exemplo, a impugnar pensamentos perturbadores. E se você não impugna, não discorda, não confronta, eles são registrados e não podem ser mais deletados. E nós não sabíamos disso porque os grandes teóricos não haviam estudado essa fronteira complexa da construção de pensamentos. Então não produzimos vacinas para nos proteger, vacinas emocionais para nos proteger contra o desenvolvimento de transtornos psíquicos. Por isso líderes adoecem. Por isso, entre as especialidades médicas, a psiquiatria é a mais exposta a desenvolver transtornos mentais, inclusive suicídio. Por isso, líderes como vocês também estão mais predispostos. Juízes, que eu dou treinamento com frequência, militares de alta patente, que com grande responsabilidade, se não aprender a se proteger, a sua profissão se torna um canteiro de estresse, de angústia, de esgotamento cerebral. Filtrar estímulos estressantes, gerenciar a nossa mente é muito importante. Nunca se esqueça, o teu eu, ele todos os dias tem a responsabilidade de dirigir o seu próprio script. Você não pode comprar aquilo que não te pertence. Se alguém te caluniou, te criticou, te ofendeu, tua paz vale ouro, o resto é insignificante. Quem de hoje em diante vai mudar a sua história em relação a esses pontos? Levante as mãos. Eu não confio em vocês. Não vai funcionar. Vocês estão num treinamento, vão repetir mesmos comportamentos. Alguém vai te ofender, você vai comprar. Alguém vai te discordar, caluniar, você vai comprar. Porque nós estamos viciados a pagar caro aquilo que não nos pertence. Somos consumidores emocionais irresponsáveis. Quem já escreveu sua biografia aqui? Levante as mãos. Errado, todos vocês já escreveram. E uma biografia não autorizada, produzida por um fenômeno inconsciente chamado RAM, Registro Automático da Memória. Podemos repetir? Registro? Roberto Carlos, certa vez, impugnou o seu biógrafo não autorizado, porque, independente dos motivos, talvez achasse que a sua biografia não condizia com a sua realidade, ou não queria revelar certos fenômenos, certas particularidades. Mas o que ele não sabia é que no cérebro humano há um fenômeno inconsciente e implacável, que registra tudo que você pensa, cada pensamento lúcido, cada pensamento estúpido também. Cada ideia que te liberta e cada ideia que te asfixia. Cada emoção que financia o prazer e cada emoção que financia a fobia, autopunição, angústia. Todos os dias há um fenômeno implacável, arquivando a sua história, formando as janelas da memória, que vão estruturando a sua personalidade. Por isso que se você não cuidar do que você pensa, do que você sente, provavelmente você é um ser humano, ainda que seja ótimo para a sociedade, um algoz de si mesmo, alguém irresponsável como consumidor emocional. Se você produz um pensamento perturbador, naquele exato momento você tende a ser teu advogado de defesa. Há pouco tempo, esse mês ainda, eu dei um treinamento para mais de 150 juízes de todo o Brasil, que foram enviados a partir da Associação de Magistrados do Brasil, para que eles possam ser embaixadores do programa Você Insubstituível, para que esse programa pudesse funcionar como uma espécie de vacina emocional para a prevenção de suicídios e de transtornos emocionais.
E foi muito interessante, falando com pessoas do mais alto nível intelectual e jurídico do país. Eu perguntei para eles, no fórum da sua mente, existe um advogado de defesa? Não havia um advogado de defesa. Existe promotores, autopunição, autocobrança, existem pensamentos perturbadores, mas o nosso eu não foi treinado para defender-nos contra todo o lixo mental, todos os cárceres que se abrem em nossa mente. Por exemplo, quem toma banho aqui? Levante as mãos. Que tipo de banho? Banho físico ou banho emocional? Quem toma 2 banhos por dia físico? Levante as mãos. 3. Não vou perguntar quem toma 4, porque se falar que toma 4, eu tenho que conversar com você. Talvez você tenha TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Eu já tive, nas minhas mais de 20.000 sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos, atendendo casos graves, eu já tive paciente que tomava 40 banhos por dia. E tomavam porque o eu não conseguia proteger a emoção, desenvolver o TOC, transtorno obsessivo, que são pensamentos repetitivos, compulsivos, que se materializa num ritual comportamental. Eu vou explicar para vocês. Não apenas o eu, como nós sempre acreditamos, produz pensamentos. Você pensa apenas o que quer pensar? Você pensa as ideias apenas que você elabora? Sim ou não? Então quem pensa o resto? Por favor, nós estamos aqui numa sala de aula, vocês estão sendo treinados. Quem pensa o resto? Não olha para o campo da espiritualidade agora, vamos olhar para o campo da psicologia e psiquiatria. Quem pensa o resto? Alguém é cineasta aqui? Errado. Todos vocês são cineastas. Quem faz de vez em quando aqui na sua mente um filme de terror? Levante as mãos. Cineastas e de filme de terror? Mas por que a nossa mente, que deveria ser uma lagoa plácida, uma terra de flores e de jardins, muitas vezes se converte num deserto, num calabouço escuro? Por que produzimos tantas ideias que nós não queremos construí-las, tantos pensamentos que nos perturbam e nos asfixiam, que nós não confeccionamos diretamente? Quem produz essa miscelânea e que faz com que as pessoas vão perdendo pouco a pouco o prazer de viver o encanto pela vida? Há 4 fenômenos que lê a memória e constrói cadeias de pensamentos sem autorização do eu. São fenômenos inconscientes que, como eu disse, não haviam sido estudados pelos brilhantes teóricos do passado, mas hoje nós estamos muito claros, de acordo com a teoria da inteligência multifocal, sobre eles. Número 1, repitam comigo: gatilho da memória. 2, janelas da memória. E há 3 tipos de janelas, que são arquivos: janelas traumáticas ou killer, lights ou saudáveis, e janelas neutras. Mais de 90% são janelas ou arquivos neutros, que não têm conteúdo emocional, que tem milhões de dados, centenas de milhões que vocês aprenderam ao longo da vida, mas não tem angústia, não tem prazeres, não tem fobia, não tem segurança, são neutras. Terceiro fenômeno, âncora da memória. A âncora tem um papel muito importante. Se a âncora se fecha demais, o Homo sapiens se torna Homo bios, instintivo. Por exemplo, alguém que tem glossofobia, ouviram falar já? Medo de falar em público. O preleitor sabe toda a matéria, tem todo o conhecimento nos arquivos, conseguiu falar na sala de casa com maestria. Quando ele pisa no palco, no exato momento em que ele vai começar a sua conferência, ele vê alguém bocejando, ou então ele vê alguém distraído, detona o gatilho, primeiro copiloto, gatilho da memória, abre uma janela, killer e não light. O volume de tensão faz com que a âncora da memória feche o circuito. Naquele momento, o Homo sapiens, o ser pensante, se torna Homo bios, tal qual um africano nas savanas, que está diante de uma fera, prestes a devorá-lo. Quando ele contempla a fera,
detona o gatilho, abre janela killer, o volume de tensão, fecha o circuito, porque não interessa pensar. A âncora fechou o circuito porque há duas reações básicas, ou lutar ou fugir. É o mecanismo de proteção da mente humana. Em situação de alto risco, sempre o circuito se fecha para que possamos preservar a vida. Todas as pessoas que fecham demais o circuito, elas bloqueiam o seu potencial intelectual, bloqueiam sua espontaneidade, seu prazer de viver, sua criatividade, porque a âncora se fixou, se ancorou numa janela traumática, seja qual for. Medo do que os outros pensam e falam de si. Sabe como é que chama? Alodoxafobia, medo de lugar fechado, claustrofobia, aracnofobia, medo de aranhas. Tem pessoas que têm os medos mais bizarros. Há pessoas que têm medo que acham que quando olham para as nuvens que vão cair para o alto, ou para um ralo que vai ser absorvido, ou vai colocar combustível num posto de gasolina e acha que vai explodir o tanque. Elas criam seus cárceres mentais. Claro, não é o eu que cria, são os 4 copilotos que acabam usurpando os instrumentos de navegação, fazendo com que a aeronave mental siga rotas não programadas e acidente-se. Então, cuidado, quando a âncora se fecha, o ser humano deixa de ser alguém que tem liberdade para construir ideias e se torna instintivo. Quantas vezes, no teatro da sala de casa, teu filho te desafia, e ao invés de você dar uma resposta brilhante, pensar antes de reagir, dar uma lição notável, dizendo que você aposta nele, apesar de decepcioná-lo, você reage como predador dele. Ele te provocou, detonou o gatilho, abriu a janela, killer. A âncora abriu ou fechou o circuito? Fechou o circuito. Naquele momento, você eleva o tom de voz, você machuca, você pressiona, você humilha. Quantas vezes os casais começam o seu relacionamento no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos? Prometeram diante de um líder religioso que na saúde e na doença, na miséria e na fortuna se amariam, só que esqueceram de dizer que nos focos de tensão eles se digladiariam, se tornando predador ou presa um do outro, porque fechou o circuito da memória. Quando eu descobri essa síndrome predador-presa, eu percebi por que a nossa espécie é tão paradoxal. Por que a nossa espécie que tem plena consciência que a vida é bela e breve como gotas de orvalhos, que por instantes aparece na mais insidiosa manhã e se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Por que nós causamos tantos problemas, machucamos tanto e nos machucamos de maneira irresponsável? Porque mecanismos primitivos do cérebro podem fazer com que o livre-arbítrio, ou a capacidade de escolha, ou a capacidade de autocontrole seja dilacerada, ou seja, esgotada como o gelo que derrete no sol do meio-dia. Cuidado. Muitas vezes você machuca as pessoas que mais amam, e muito provavelmente, muitos aqui precisam resgatar pessoas caras, que abandonaram pelo caminho. Você não abandona alguém apenas pela indiferença, abandona quando critica demais, quando aponta falha demais. Quem é um especialista em apontar falhas e erros, está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas, mas não para formar líderes brilhantes, mentes saudáveis. Por isso que o homem mais inteligente que pisou nessa terra, e eu escrevi um romance psiquiátrico sobre ele, que deve se tornar um seriado internacional. Nós estamos discutindo com a Amazon Prime, o homem mais inteligente da história. Quem é? Que muitos falam, mas pouco conhecem as ferramentas que ele utilizou. Ele nunca expunha publicamente o erro de ninguém. E eu me perguntava, que homem é esse que era capaz de transformar
prostitutas em rainhas e leprosos em príncipes? Que homem é esse que no exato momento em quando Judas, como eu lhes disse, o beijou, era para detonar o gatilho, abrir uma janela, killer, e o circuito da memória se fechar, e ele agir por instinto. E o quarto fenômeno, alto fluxo, só ler e reler aquela área, era para ele agredir o seu aluno errático, era para ele puni-lo, mas para espanto das ciências humanas, ele filtrou estímulos estressantes, ele não comprou aquilo que não lhe pertencia, ele olhou para o seu traidor e o exaltou, o chamou de amigo. Nunca na história alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. É por isso que eu me curvei aos pés desse homem, me lembrando de Freud, quando Jung, Adler e outros o criticaram em relação à teoria psicanalítica. Freud, uma das mentes mais brilhantes que pisou nessa terra, excluiu os seus amigos da família psicanalítica. Einstein, Albert Einstein, talvez a mente mais incrível da ciência, ele internou um filho num manicômio, num hospital psiquiátrico, e o visitou apenas uma vez, o abandonou. O homem que mais conheceu as forças do universo físico foi derrotado pelas forças de um universo mais complexo, o planeta chamado emoção, o medo de lidar com o seu sentimento de impotência, o ambiente tétrico de um manicômio, as crises, delírios e alucinações do filho que rompeu os parâmetros da realidade, fez Einstein recuar. Mas por incrível que pareça, lá no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, quando o homem mais inteligente da história foi traído, ele chamou Judas de amigo, porque ele não tinha medo de ser traído, ele tinha medo de fato de perder um amigo. E ainda fez a arte da pergunta num nível em que o grande questionador da filosofia, o mestre das perguntas, Sócrates, jamais imaginou: amigo, por que você está aqui? Ele estava querendo proteger a emoção de Judas, para que quando Judas saísse dali, ele não atentasse contra a sua própria vida. Pedro negou 3 vezes, e a terceira vez ele foi às raias da blasfêmia. E os escritores pouparam o que ele disse. O erro de Pedro não foi menos grave do que o erro de Judas, e poderia também gerar um suicídio. Algumas pessoas suicidaram quando você estuda as escrituras. Sansão, Saul, Judas. Quando fecha o circuito da memória, o ser humano não consegue pensar. Ou ele agride, ou ele se autoagride. Ou ele luta e foge, ou ele acaba se punindo como um carrasco de si mesmo. Por isso, você tem de saber que é imperfeito, convivendo com pessoas imperfeitas. Abrace mais e julgue menos. Dê tantas chances quantas necessárias para quem você ama e com quem você convive. Quando Judas saiu, ele jogou as 30 moedas de prata, era o preço de um escravo. Sob o ângulo sociológico, uma pessoa tão grande não poderia valer tão pouco, indicando que Judas não queria, provavelmente traí-lo, mas provocá-lo a se rebelar contra o Império Romano. Judas atirou as moedas de prata, quase se torna, à semelhança de Pedro, uma das mentes mais incríveis que mudou o traçado da humanidade. Mas infelizmente, no meio do caminho,
Nuvens de pensamentos perturbadores detonaram o gatilho, abriu uma janela killer. O volume de tensão do sentimento de culpa foi tão grande que fechou o circuito da memória, e o quarto copiloto, o alto fluxo, só lia e relia aquela área. E ele achou que não valia a pena mais viver. Ele se esqueceu que o seu mestre o chamou de amigo, que o seu mestre era profundamente preocupado com ele. Ele cobrou demais de si mesmo. Infelizmente, tirou a própria vida. Eu quero perguntar aqui: quem cobra demais dos outros? Levante as mãos. Seja honesto. Estão no meu treinamento. Tem gente que cobra tanto que nem consegue levantar as mãos direito. Agora, a pergunta que não pode calar: quem é que cobra demais de si mesmo? Levante as mãos. A grande maioria. A grande maioria. Quem não levantou as mãos, talvez esqueceu de levantá-las. Vocês gostariam de ter um gerente cobrando todos os dias, um gerente de uma financeira, todos os dias uma dívida, se porventura vocês a devem? Gostariam? Dia e noite. Tem pessoas que devem, e quando toca o telefone, entra em pânico, porque detona o gatilho e abre janela killer. Agora, toda pessoa que cobra demais de si, criou um gerente atroz, que cobra uma dívida que frequentemente não deve, e frequentemente não tem como pagar. Como é que vocês vão querer ter saúde emocional, ser líderes brilhantes, se vocês não têm um caso de amor com a sua saúde psíquica? Se vocês não relaxam? Como vão poder se reinventar? Como vão poder viver suavemente, impactar, influenciar pessoas, se vocês andam esgotados? Sofrer por antecipação, cobrar demais de si mesmo, ter dificuldade de conviver com pessoas lentas, ter dores de cabeça e dores musculares, acordar cansado, são sintomas de uma outra síndrome que eu tive o privilégio de descobrir e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela, chamada síndrome do pensamento acelerado. Quem já ouviu falar aqui? Levante as mãos. E médicos no mundo todo errando o diagnóstico, prescrevendo drogas da obediência para crianças e adolescentes, achando que tem hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção, quando no fundo estimulamos excessivamente os copilotos do eu, que freneticamente, diante do excesso de atividade, do excesso de informação, do excesso de uso de smartphone, eles acabam tendo uma velocidade, o gatilho dispara muitas vezes, abre múltiplas janelas, a âncora migra de um lugar para o outro, e o alto fluxo fica dançando no córtex cerebral, produzindo milhares de ideias, de imagens mentais, de fantasias. Isso é altamente asfixiante, simulando sintomas da hiperatividade e do transtorno de déficit de atenção. Eu vou às lágrimas saber que cometemos um crime contra os filhos da humanidade. E aí, os nossos filhos, os adolescentes, os nossos netos, não param quietos, claro, não vão parar, porque uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Quando dominava o mundo, não é suportável. O eu fica na plateia, usando a metáfora do teatro, e os 4 copilotos ficam numa dança frenética, gerando uma hiperconstrução de pensamentos com déficit de concentração, déficit, inclusive de memória. Quem é que tem déficit de memória ou esquecimento aqui? Levante as mãos. Acho que eu vou encaminhá-los um mês para um hotel fazenda. Você banca, Silas? O Silas falou que banca ali, ó. Vocês estão em massa com a síndrome do pensamento? Se vocês estão assim e são líderes,
Imagine as crianças e adolescentes, o que nós fizemos com elas. Por isso que eu tenho falado para magistrados da infância e da juventude, que existe um trabalho escravo legalizado. Todos nós somos contra crianças que trabalham em minas, todas sujas, trabalho pesado, que não tem direito a ter infância e a escola. Só que nós não estamos percebendo que nós criamos dentro do psiquismo humano, no território da emoção, um trabalho escravo legalizado. As crianças e adolescentes têm tempo para tudo, mas não têm tempo para ter infância. E os pais, inclusive de líderes espirituais, não têm tempo para transferir o capital das experiências, como ele disse. Veja bem, antes de ser traído, o mestre dos mestres, horas antes, estava com 3 personagens, 3 alunos. Quais são? Ele teve coragem de falar que a alma dele estava profundamente deprimida. Ele falou para 3 pessoas que iriam decepcioná-lo ao máximo. Vocês teriam coragem de revelar segredos para alguém que iriam frustrá-lo ao máximo? Ele chorou, porque ele quis dizer: quem tem medo das suas lágrimas não é digno da sabedoria e da maturidade. Ele ensinou que nós devemos falar para os nossos filhos sobre os dias mais tristes da nossa história, para que eles entendam que ninguém é digno do pódio, se não usar suas derrotas para alcançá-lo. Enquanto nós nos calamos, por favor, saibam que pais que dão presentes em excessos comete quase que um crime educacional, porque provoca o fenômeno RAM, registro automático da memória, a construir tantas janelas no córtex cerebral, que o resultado, sabe qual é? Aumenta os níveis de exigência para ser feliz, e relaxado, gera mendigos emocionais, que precisam de muitos estímulos para ter migalhas de prazer. O Silas falou: quem mandou vir aqui? Meus queridos amigos, meus queridos alunos, a humanidade está adoecendo rápido e coletivamente. Aonde eu dou conferência? Na Sérvia, na Romênia, na Europa Ocidental, nas Américas, é a mesma coisa. O Homo sapiens, o ser humano moderno, errou o alvo. Cuidado, cuidado. Ninguém é digno da saúde emocional se não aprende a encontrar o mais importante endereço, o endereço que poucos encontram, mesmo morando em belas casas e belos apartamentos, o endereço dentro de si mesmo. Dê um abraço em você. Dê um abraço em você. Tem pessoas aqui que nunca se abraçaram. Nunca se abraçaram. Recitem essas palavras: eu te estresso, te causo muitos problemas, mas de hoje em diante vou treinar meu eu para gerir a minha emoção. Antes de namorar alguém, eu vou namorar a minha história, a minha vida. Parabéns para você. Sabe namorar? Você tem que ter lá dentro de si um encontro marcado. Pergunte quem é você, quais são os seus projetos de vida, quais são os seus sonhos, e lutem para fazer uma segunda jornada, a jornada do coração. O meu tempo é muito curto. Eu vou agora pedir que passe o programa Você Insubstituível, mas antes de passar o primeiro bloco, ou uma parte do primeiro bloco, eu quero dizer que, em primeiro lugar, estou lançando o livro aqui, Prisioneiros da Mente. No cérebro humano se produz mais cárceres do que nas cidades mais violentas do mundo. Acumula-se mais lixo do que nas cidades mais poluídas do mundo, por causa do biógrafo chamado fenômeno RAM.
E lá existem vários cárceres que eu abordo. É um romance psiquiátrico que nós estamos estudando também para ser um seriado internacional. E se vocês tiverem condições, este livro faz parte do seu treinamento. Não seja um prisioneiro da mente. Segundo lugar, nós estamos lançando o programa Você é Insubstituível, uma vacina emocional contra suicídios e transtornos emocionais. Esse programa é 100% gratuito, patrocinado pela Academia de Gestão da Emoção e pela Escola da Inteligência. É o melhor que eu produzi gratuitamente. E eu gostaria de convocar todos vocês a serem embaixadores desse programa, não apenas a vivenciá-lo, mas também a praticá-los na sua instituição, nas suas igrejas, nas suas escolas, nas suas empresas. Toda vacina, aliás, toda startup só pode ter um impacto global se ela tem escalabilidade, repetição de processo, aplicação simplificada e também se ela resolver uma dor. Como eu dou treinamento no Vale do Silício, eu estou orientando vocês como uma startup pode ter impacto. Ela tem que ter escala, porque se ela não tem escala, ela é elitizada. Ela tem que ter repetição de processo, simplificação na aplicação e resolver uma dor. Esse programa atende esses requisitos. Eu gostaria que vocês, ao ver parte desse programa, eu vou dar uma aula. O Silas falou que atualmente, nos últimos 5 anos, 10 anos, eu sou o psiquiatra mais lido do planeta. Mas, sinceramente, eu gostaria de viver no anonimato. Eu raramente dou entrevista no Brasil. Ser apenas um ser humano e ver a humanidade mais feliz, generosa, altruísta e inteligente. Até porque o culto à celebridade, como eu tenho dito nos meus livros, é um sintoma de uma sociedade doente. Logo nós vamos para a solidão de um túmulo e nós precisamos dar o melhor de nós para a sociedade ser mais feliz, porque isso é verdadeiramente feliz. Neste programa eu coloco a minha história, mas não os meus êxitos. Eu falo das minhas dores, das minhas angústias e falo das ferramentas de gestão da emoção. Então, vamos participar, assistir apenas uma parte do primeiro bloco. São vários blocos de 15 minutos. Por favor. Esqueçam que vocês estão nesse ambiente e se concentrem, por favor. Inferior por ser diferente e me achava feia. Isso fazia com que eu me cortasse. Eu planejava, o suicídio. Muitas pessoas são escravas do que os outros pensam e falam de si. Elas não são livres, não conseguem respirar o prazer de viver quando são excluídas, rejeitadas, criticadas. Eu já não lia, eu não escutava mais músicas, eu já não saía praticamente de casa. E aí foi na onde que eu também desenvolvi depressão. E já chegou a vez de chegar na varanda e pensar, uma hora vai ser a minha, que daqui eu vou pular. Não tinha mais alegria ver minhas filhas brincando, não tinha mais alegria na minha esposa. E aí começava a vir pensamentos de autodestruição. Na verdade, quem pensa em morrer, pensa porque está vivo, e todo pensamento é uma homenagem à vida. Eu estou aqui porque estou preocupado com você. Eu me importo com você. Isto é sincero. Você tem de ter plena certeza que neste programa Você é Insubstituível, uma vacina emocional contra os suicídios, você é o ator principal, ou a atriz principal. Não sou eu. Talvez você foi traído
por alguns colegas, falaram mal de você injustamente. Ou então talvez você não se sinta bela ou belo, porque o padrão ditatorial de beleza imposto pela sociedade é cruel. Talvez você seja alguém com muitas mágoas. Quantas mágoas estão depositadas dentro de si? Talvez você olhe para a sua história e desenvolve uma falsa crença. Eu não fiz nada de importante. Eu sou alguém insignificante. Este projeto foi construído para levar você a transformar os dias mais tristes da sua história nos capítulos mais importantes da sua vida. Seis filhos, papai e mamãe, morávamos num quarto, um pequeno quarto. Mas a pobreza, nem de longe, foi um grande problema. Pelo contrário, me estimulou a socializar, a me reinventar. Mas quando eu fui para a escola, os problemas começaram. Havia um garoto que todos os dias quase batia na minha cabeça e eu ia chorando para casa. A escola, que deveria ser um oásis para que eu pudesse aprender, se tornou um canteiro de estresse. A humilhação, a rejeição, hoje nós chamamos isso de bullying. Naquela época, não tinha esse nome, mas a dor era tão cálida e penetrante como hoje. No ensino médio, eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima. Vivia desconcentrado, pensando em muitas coisas, em outro planeta. Meus colegas diziam que eu só tinha um caderno e nada escrito. E eu me arrisquei a dizer: eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. E eu comecei a estudar 12 horas por dia, porque eu queria transformar o deboche em crescimento, lágrimas em sabedoria, crises em ganho. E entrei na faculdade de medicina. Mas quando estava no segundo ano, para o terceiro ano, mais uma crise importantíssima. Eu desenvolvi um quadro depressivo. Perdi o prazer de viver, eu era hipersensível, pequenos problemas tinham um impacto muito grande, eu não conseguia gerenciar os meus pensamentos perturbadores, eu não conseguia me encantar com a vida. O que você faz quando dentro de você experimenta um terremoto emocional? Desiste de viver? Se entrega? O ideal é nós procurarmos um profissional de saúde mental, como um psiquiatra e um psicólogo. Mas naquela época, procurar um profissional era um vexame, uma vergonha. E infelizmente eu não procurei. Mas eu procurei algo que me ajudou muito. O mais importante endereço, o endereço que poucos encontram ao longo do traçado da sua história. Um endereço dentro de mim mesmo. Eu comecei a me perguntar: quem sou? O que sou? Por que não consigo controlar meus pensamentos perturbadores? Por que sofro por antecipação? Por que minha emoção é terra de ninguém? Uma rejeição, uma crítica, uma exclusão invade-me e me infecta. E eu escrevia todas as perguntas e procurava as respostas. E ali, a minha dor se tornou a minha mestra. Há um tesouro dentro de você que você não imagina. Há ferramentas incríveis que você pode usar para escrever os capítulos mais notáveis da sua história, mesmo quando o mundo desaba sobre você. Alguns editores me consideram o médico psiquiatra mais lido na atualidade em todo o mundo. Mas o que muitos não sabem, que eu sou um dos seres humanos que mais chorou. Não são os aplausos que eu recebo que sustentam a minha história. São as lágrimas que eu chorei, as rejeições que eu tive,
são as perdas que eu sofri. Não tenha medo quando você estiver no deserto. Não tenha medo quando as pessoas te vaiarem, te excluírem e te criticarem. Não tenha medo do caminho. Tenha medo, sim, de não caminhar. É suficiente, por favor. Vamos falar agora. Muito obrigado. Gostaria que você agora olhasse para quem está do seu lado e contasse uma experiência, um dos dias mais tristes da sua história. Se você não conseguir, porque ficou sozinho, façam em 3. Eu quero fazer um exercício de gestão da emoção, porque eu gostaria muito que vocês o fizessem aonde vocês estão, para levar essas ferramentas de gestão da emoção para aqueles que tanto precisam e talvez você não percebe. Por favor, esqueça do ambiente. Procure um amigo aí, um colega, e fala de uns dias mais marcantes da sua história. E quando você terminar, o outro deve aplaudir. E quando o outro terminar, você deve aplaudir. Faço isso em 2 a 3 minutos. Ok? Quem conseguiu falar de uma dor aqui, levante as mãos. Parabéns. Parabéns para você. Se vocês conseguiram falar num ambiente completamente inapropriado, num ambiente completamente difícil de você transmitir o capital das experiências, imagine o que você pode fazer quando se reunir em grupo de 10, 15, na sua instituição, na sua igreja, na sua escola, nas empresas. Por favor, a humanidade precisa de pessoas como você. Você não é mais um número na multidão, nem um número de cartão de crédito. Você é um ser humano insubstituível. Aí está na tela, passou na tela, ou como é que você acessa o programa? Passou na tela? Ok, aqui por favor tome nota. E nós queremos fazer um grupo de pessoas que vão colocar, enviar mensagem no contato gestãodaemoção.com.br para ajudar vocês a serem embaixadores. Não façam apenas com seus liderados. Chama os vizinhos, amigos,
vocês não acreditam que vão ocorrer. Se fizerem 3 blocos e vocês pedirem para eles discutirem como facilitadores, quais as ferramentas, o que você ganhou, o que você gostaria de dizer, vocês não vão acreditar. Assim como os magistrados foram as lágrimas, muitos de vocês estão emocionados. Eu vi aqui homens, inclusive, chorando. Lá fora, as pessoas serão profundamente ajudadas. Saibam, Jackson, Silas, nós aumentamos em mais de 100% o índice de suicídio entre crianças de 10 a 14 anos nos últimos 3 anos. Há uma explosão de pessoas desistindo da vida na era digital. Steve Jobs, quando lançou o seu smartphone, não sabia que, se por um lado poderia expandir a comunicabilidade como jamais ocorreu, a acessibilidade de informações como jamais ocorreu, por outro lado, poderia registrar tantos estímulos que geraria cárceres mentais, patrocinando dependência nos níveis de algumas drogas altamente estimulantes. Por isso estamos na era do envelhecimento precoce da emoção, na era dos mendigos emocionais, na era dos transtornos psíquicos e também na era do suicídio, infelizmente. E cada vez mais, se vocês não atuarem como gestores e como promotores da saúde emocional e não apenas espiritual, aonde vocês estão, não estão cumprindo plenamente o papel de líderes que lhes foi conferido. Para encerrar a minha conferência, eu vou falar de 3 ferramentas aqui para que vocês trabalhem-nas aonde vocês estiverem, com as pessoas com as quais você convive. Número 1, ser agradável. Número 2, ser admirável. Número 3, ser surpreendente. Podendo repetir? Tudo sobre o ângulo da gestão da emoção. Isso não é palestra de autoajuda, nós estamos trabalhando os fenômenos que estão nos bastidores da mente humana. Quem é que é uma pessoa agradável aqui? Levante as mãos. Quem se acha? Que ousadia, hein? Então vamos ver se vocês passam no teste? Vamos ver. Até agora eu não encontrei ninguém passando no teste, mas pode ser que aqui haja exceção. Uma pessoa agradável abaixa o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Tem alguém agradável aqui? Nossa, eles assumiram quase todos. Uma pessoa agradável não é crítica, é uma pessoa ávida em abraçar e longa, ou seja, é uma pessoa tardia em criticar e apontar falhas. E uma pessoa agradável é um consumidor emocional responsável. Entende essa tese? Repita comigo: ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Quem já tentou mudar alguma pessoa teimosa aqui? Levante as mãos. Parabéns, vocês a pioraram. Claro, criticaram, elevaram o tom de voz, pressionaram, registrou janelas, um porão killer. Só o outro pode se mudar quando ele se abre para o processo de transformação. E ter atitudes inteligentes, elegantes, ajuda muito nesse processo. Mas não é você, é ele. E uma pessoa agradável não repete 2 vezes a mesma coisa quando corrige alguém. É, meu amigo, é sério, a coisa é séria. Quem repete 2 vezes a mesma coisa para filhos, parceiro ou parceira, para liderados, é um pouco chato. 3 vezes é medianamente chato. 4 vezes ou mais é o quê? Insuportável. Quem é insuportável aqui? Seja honesto. Quanta gente insuportável. Parabéns, Silas, pela honestidade.
Se alguém pergunta, Augusto, você é perfeito? Eu falo, claro que não, eu sou um ser humano em construção. Por favor, muitos, parece aquele disco de vinil que enrosca numa linha, o pai abre a boca, o filho sabe tudo que vem pela frente. O marido abre a boca, a esposa não aguenta mais. Ele não vira o disco. Se você não conseguir dizer nada interessante, é melhor que você se cale. Tem mulheres que me dizem, Dr. Cury, casei com um homem muito difícil. Pense num homem complicado. Eu olho nos olhos dela e lhe digo, minha filha, se você escolheu um homem muito difícil, você não deve ser tão fácil. E ele vai ficar mais difícil ainda se usar as antitécnicas de gestão da emoção. Tem alguém agradável aqui? Vai desaparecer. O que aconteceu, Silas? Número 2, ser admirável. Uma pessoa admirável é um especialista em elogiar. Elogia 3 vezes por dia, pelo menos, quem ama. Mas, infelizmente, nossa espécie, desde os primórdios da humanidade, é viciada em observar defeitos dos outros. Isso é um vício grave, grave de líderes. Líderes que observam defeitos e apontam falhas, vocês já aprenderam. Está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas, mas não para formar mentes brilhantes com uma emoção saudável. É bom derramar algumas lágrimas, é bom, ajuda muito. Uma torneira, dia e noite, passa mês, entra mês, ela nos fornece água, perfeitamente. Depois de alguns anos, aquela torneira começa a pingar. Todo mundo observa o defeito e se perturba. Os nossos filhos, por mais dificuldade que tenham, têm inúmeros comportamentos dignos de aplausos que passam despercebidos. Sua esposa, o seu marido, tem tantas características nobres que você poderia aplaudir, que você poderia exaltar, mas nós não fazemos, porque não somos elegantes, somos rudes, toscos. Do ponto de vista de gestão da emoção, estamos no tempo da pedra. E gestão da emoção é muito mais complexo que inteligência emocional. Com muita humildade, antes de Goleman escrever seu livro em Inteligência Emocional, eu já falava sobre as ferramentas de gestão da emoção que estão ligadas ao processo de construção de pensamentos, ao eu como autor da própria história e as ferramentas para que nós possamos deixar de ser vítimas e dirigir o nosso próprio script. Por exemplo, doar-se, diminuindo a expectativa do retorno, porque os íntimos são aqueles que mais podem nos ferir. A maior vingança contra o inimigo é você perdoá-lo, porque quando você o perdoa, ele deixa de ser registrado como janela killer, mas tenta bani-lo, rejeitá-lo, excluí-lo, ele vai dormir com você e perturbar seu sono. Ódio, raiva, ansiedade, vingança faz mal ao hospedeiro. E não pensa que os cristãos não fazem isso. Pelo contrário, muitas vezes a mente está saturada de lixo psíquico, e eles não conseguem reciclá-lo, porque o eu não consegue impugnar, discordar, confrontar. Como ele disse, a nossa mente não tem um advogado de defesa, ela é terra de ninguém. Então, por favor, todos os dias observe comportamentos notáveis que passam despercebido e comece a aplaudir as pessoas. Isso vale mais do que dar ouro, prata, presentes, porque você forma janelas light, você vai ser um jardineiro no território da emoção, e não um coveiro das melhores habilidades. Eu já lhes disse, não sepultamos apenas pessoas que fecham os olhos para a vida, nós sepultamos pessoas vivas,
a nossa necessidade neurótica de querer mudar os outros. Uma pessoa admirável dá risadas da PIT, P-I-T, picuinhas, irritabilidades e teimosias. Se eu for observar você no seu dia a dia, eu vou ficar impressionado, porque muitas coisas que você dá importância, briga, discute, debate, não tem nenhuma importância. Quem são suas celebridades? Não são cantores, atores, escritores, são seus filhos, sua esposa, seu marido, as pessoas caras, são seus liderados. Seja um fã deles. Peça autógrafo. Quem já pediu autógrafo para os seus pais aqui? Peça autógrafo para os seus pais que estão idosos, que te suportaram, te deram a vida, apesar dos seus defeitos. A sociedade está doente, a humanidade está doente, não tem gestão da emoção. Quem vai, de hoje em diante, elogiar, aplaudir as pessoas mais caras? Levante as mãos. Eu não confio em você, eu já falei. Não sejam rápidos. Tem de treinar todos os dias para serem líderes de si mesmo. E uma pessoa surpreendente. Antes disso, há um charme no defeito dos outros. Ele é teimoso, mas até a teimosia é bela. Ele é ansioso, ela é ansiosa. Existe uma beleza na ansiedade. Cada pessoa tem características que você não concorda, mas é pertinente a ele ou ela. Não queira ser um neurocirurgião querendo operar o cérebro das pessoas. Dá para conviver com as pessoas difíceis, desde que você comece a admirar as coisas mais belas, as características mais nobres que estão por detrás da rocha dos seus comportamentos. Por favor, tenha um caso de amor com a vida. Por favor, aposte mais, se doe mais, aplauda mais. A vida é brevíssima para ser vivida, mas longuíssima para se errar. Temos tempo de errar demais. E é a nossa vez pisar no palco da existência. Daqui a pouco, nós vamos deixar o teatro da vida. Que legado estamos deixando? Você é uma obra de arte comum ou uma obra-prima? Consegue plantar janelas lights, inesquecíveis? Ou é uma pessoa rude, tosca, excessivamente crítica? É um prisioneiro na sua mente, formando ou produzindo cárceres mentais nos outros? Ou é alguém que contribui para que eles se libertem, aplaudem a vida e faça dela um espetáculo de prazer? Ser surpreendente. Uma pessoa surpreendente diz coisas nunca ditas. É capaz de olhar para a sua esposa e lhe dizer: de todas as coisas que eu conquistei na vida, você é a melhor delas. É capaz de dizer para o seu filho que acabou de errar: e mais uma bronca você vai produzir, porque os copilotos inconscientes vão sequestrar o teu eu. Vai detonar o gatilho, abrir janela killer, fechar o circuito, e o alto fluxo vai fazer com que você leia e releia, e você vai ser rude, agressivo, tosco. Mas ao invés disso, você retoma o processo, impugna aquele mecanismo primitivo do cérebro, e você olha para o seu filho e ele diz: filho, você não é mais um número nessa casa. Você é inesquecível. Eu quero te agradecer por você existir. Eu sou um privilegiado em ser seu pai ou sua mãe. Uma pessoa surpreendente não é alguém que não erra, não falha, não claudica, mas é alguém que vive a vida com uma poesia. Não escreve poesias, mas é capaz de escrever os capítulos mais nobres da sua história nos momentos mais difíceis de sua vida.
que você seja um grande sonhador, que você sonhe com as ferramentas de gestão da emoção. E se sonhar, não tenha medo de falhar. E se falhar, não tenha medo de chorar. E se chorar, repense a sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para você e para quem você ama. Os perdedores veem os raios, recuam porque se amedrontam. Os vencedores, no mesmo ambiente, veem a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. Nunca se esqueça. Lutem pelos seus sonhos, porque uma vida sem sonhos é um céu sem estrelas, é uma manhã sem orvalhos, é uma mente sem criatividade. E jamais desistam das pessoas que vocês amam. E jamais desistam de vocês mesmos, porque vocês são estrelas vivas no palco da existência. Existem para brilhar, se reinventar e, mais uma vez, repito, para escrever os capítulos mais importantes da sua história, mesmo quando o mundo desaba sobre vocês. Muito obrigado por me ouvirem e serem treinados. Muito obrigado. Abrace quem está do seu lado e diga: obrigado por você existir. Você é insubstituível. Só pergunta para ele. Acessar lá. Quer falar? Queridos amigos, agora, provocando vocês por amor à humanidade, quem quer ser embaixador do programa Você é Insubstituível? Levante as mãos. Então, por favor, acesse aquele e-mail, se inscreva, porque vocês vão ser monitorados, ajudados, e a partir dos testemunhos que vocês enviarem para nós, vamos ajudando para que vocês possam conseguir ter mais eficiência nesse processo. Um beijo no coração. A pergunta é: quanto vale? Qual o preço? Tem preço. Eu, ouvindo o Dr. Augusto Cury, fiz a conta, estou com 180 anos. É mais 10, mais 15, mais 10, falei, ferrei, mais 20, mais 10, chegou mais ou menos aos 180, certo? Segundo lugar, verifico que eu sou um zero à esquerda. Mas terceiro, mas tenho chance de me recuperar. Muito legal, muito legal. Glória a Deus, glória a Deus. Está aqui a esposa do Dr. Augusto Cury, que está aqui. Queria que vocês dessem um aplauso. Está aqui. Muito obrigado. Ele dá palestras no mundo inteiro e eu disse para ele: não, vê se você consegue vir aqui. Eu tinha 2 datas para fazer a Slavec e queria trazer ele e queria trazer o Paulo Vieira. Aí eu tive que mudar a data para me adaptar à agenda deles. E foi bom, porque eu acredito, né, que a gente sai daqui um upgrade. Né? Muito obrigado, muito obrigado. Espero que não seja só essa vez e que você abra. Você falou tanto de janela, abra uma janela. Tá certo? Num outro evento, para você vir falar, porque isso tem uma contribuição muito, 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 muito bacana, muito importante, porque Deus trata o ser humano
como ser biológico, psicológico, sociológico, espiritual, no Antigo e no Novo Testamento, e muitas vezes líderes só pensam que são seres espirituais, e quando vão ver, estão esgotados emocionalmente, fisicamente. Isso é muito importante. Bem, tem 40 minutos aí para você tomar uma água, tá?